Prezados, boa noite. Vamos dar início à sessão de hoje, às 26h, 40 minutos, ainda na ausência do Álvaro, que está estacionando o veículo dele. Quero dar boa noite à doutora Ellen, aos meus pais, doutor Carlos, doutor William, doutor Ricardo, boa noite. Aos presentes, o Jean, o Sr. Rodrigo, o Sr. Vitor, nossa secretária e a Júlia. E pronto, passo a palavra, dando início à pauta, autos 237, relatoria da doutora Ellen. Com a palavra, doutora. Perfeito. Me escutam bem? Sim. Boa noite a todos, boa noite, senhor Ricardo, boa noite, senhor Vitor, que eu vi aqui que tem do Curitiba. Passo a relatoria dos autos 237 de 2023, Campeonato Paranaense Base Sub-11 masculino, do dia 12/8 de 2023, em Curitiba. Recebida a denúncia pela douta Procuradoria, denunciando Curitiba a ABB Futsal. O mesmo denuncia a ABB Futsal enquanto entidade de prática desportiva patrocinadora da fase, por dar causa ao atraso de 30 minutos para o início da partida, dadas as condições inadequadas da quadra para o início da partida, conforme trazido no relatório da súmula. Abre aspas. Relato que no jogo entre Irati Futsal e a Celso Pinheiro Futsal estava marcado para iniciar às 9h, tendo seu início às 9h30 devido às condições da quadra úmida e escorregadia. Entre as 9h até as 9h30 foram passados vários panos. A equipe patrocinadora disponibilizou auxiliares de limpeza nesse momento, dando o suporte necessário. E durante o jogo, um dos auxiliares de limpeza ficou como rodoboy. A responsabilidade pelos encargos quanto ao ginásio de esportes em condição de uso é da EPD patrocinadora da fase, que seria o Curitiba ABB Futsal. Ainda que não haja violação expressa ao regulamento específico da categoria, verifica-se que a partida teve início retardado pela fase de condições da quadra para jogo, atribuindo-se à EPD a causa do atraso de início da partida, observada a sua responsabilidade pelas condições de ginásio. Sendo assim, foi denunciado pelo artigo 206 do CBJD. Segundo o relatório da arbitragem, relato que no jogo entre Irati Futsal e a Celso Pinzinho estava marcado para início às 9h, tendo seu início às 9h30, devido a condições de quadra úmida e escorregadia. Entre as 9 até as 9h30 foram passados vários panos. A equipe patrocinadora disponibilizou auxiliares de limpeza nesse momento, dando o suporte necessário, e durante o jogo, um dos auxiliares de limpeza ficou como rodoboy. Relato também que aos 16 minutos e 32 de jogo, foi paralisado a partida durante 3 minutos e 22 segundos, para que fosse retirado de quadra 2 torcedores identificados como sendo da equipe Celso Pinzinho, pelos motivos de ofensas e falta de respeito para o árbitro auxiliar. Com as seguintes palavras, abre aspas, juiz burro, vai tomar no seu cu, enfia o cartão no seu cu. Hoje ninguém vai me retirar do ginásio, não tem homem para isso. Fecha aspas. Já a mulher citou as seguintes palavras, abre aspas, seu babaca vai tomar no seu cu. Fecha aspas. Isso foi dito quando o ginásio estava em silêncio. A equipe de arbitragem paralisou o jogo e foi até o técnico Guilherme Farias, da equipe Chopinzinho, para pedir para que fosse até a sua torcedora conversar com os pais. Com a sua torcida conversar com os pais. O mesmo disse que não iria. Após isso, os seguranças da equipe patrocinadora da ABB foi até os pais e pediram para que eles se retirassem do local. Após isso, o jogo retornou normalmente. Recebida a documentação de praxe, visto que a ABB Futsal não tem antecedentes, e esse é o relatório, presidente.
o áudio. Senhor Vitor, nos escuta? Boa noite a todos. Eu não estou escutando a mesa. Não está? Não, tá bem baixo o áudio da mesa. Será que... Ele, nos escuta bem? Escuta, é só aumentar um pouquinho o volume do teu computador que dá certo. O meu também deu uma baixa aqui, eu aumentei. O senhor Vitor precisa esperar para a câmera. Bom, boa noite a todos. Então, vamos lá, são duas questões aí, né? Estão escutando bem? Tá tudo ok? O senhor tem como abrir a câmera? Oi? O senhor tem como abrir a câmera? Senhor Vitor? Tenho sim. Só um minuto. Talvez seja demorando. Boa noite a todos. São duas situações, né? Primeiro, a questão da quadra, né? Se eu não me engano, no dia anterior tinha chovido bastante, e como nós temos alguns problemas no ginásio, né? E as meninas passam pano, as meninas da limpeza chegam no horário das 8, 8h30, elas foram para o ginásio, né? Tinha chovido bastante um dia antes, os panos estavam úmidos, elas passaram os panos no ginásio, porém não tinham pano seco para a gente passar, então teve que esperar um pouco para poder recomeçar a partida, né? Para ter início da partida. Então esse foi um dos motivos que retardou um pouco, em meia hora, o início do primeiro jogo, né? E quanto à denúncia, né, eu acho que o árbitro relatou bem com relação a isso. Nós temos todo jogo nosso, independente se é estadual de base ou metropolitano, né, Supercopa ou qualquer campeonato dentro do clube, nós temos sempre 3 seguranças dentro do ginásio em que eles fazem a segurança, né? Porém, o torcedor xingou o árbitro, até então não teria solicitado a retirada. Após solicitado a retirada do atleta, do pai e da mãe do atleta da Celso Penzin, aí o nosso segurança foi até eles e retirou do ginásio. É esse meu relato sobre o acontecido. Ok, o senhor tem um documento pessoal para mostrar para nós? Eu não estou escutando muito. Documento. Pedindo um documento de foto. Se eu tenho um documento aqui comigo? Isso. Meu? Isso. Não tenho. Aqui não. Eu tô no clube, né? Eu tô no clube, eu não tô com nenhum documento agora. Então, fala o número do seu CPF. 036-792-909-00. Eu sou o Vitor, sou responsável pela equipe do Curitiba BB Futsal, sou coordenador de futsal. Eu estou inscrito lá como responsável lá no formulário de inscrição da equipe. Ok. Doutora Hélio, perguntas? Sem perguntas, presidente. Doutores, perguntas? Procuradoria? Perguntas, doutor Ricardo? Sem som. Sem som. Nada. A gente consegue visualizar aqui que o doutor encerra o som. Eu agora? Agora? Então, acho que é o problema no fone mesmo.
Não, mas primeiro, boa noite a todos, mas não tenho perguntas. Obrigado. Ok. Senhor Vitor, agradeço pela presença. Está dispensado. Obrigado. Sem mais provas introduzidas, de pronto, passo a palavra para o doutor Ricardo. Bom, quanto aos fatos, a Procuradoria tem só mesmo a reiterar o que foi alegado, né, na denúncia. Apenas isso. Ok. Doutora Ellen, apta a professora sua voz? Sim, presidente. Presidente, levando em consideração todo o acontecido em relação a ser patrocinadora da fase do campeonato, do Sub-11, eu vejo ali que foi feita uma tentativa de secagem da quadra horas antes do jogo, e por não ter panos secos no momento do jogo, eles tentaram ali de qualquer forma secar para não ter nenhum prejuízo na partida em relação aos atletas, para não se machucarem, não escorregarem, atrasou um pouco a partida para segurança. Nessa situação, vendo também que a equipe não tem antecedentes, eu vou absolver a equipe. A equipe não, a EPD, perdão. Esse é o voto. Carlos, o voto. Presidente, eu acompanho. Doutor William? Senhor presidente, uma boa noite a todos, né? Eu vou acompanhar o voto do relator, presidente. É porque aqui no relatório do árbitro conta, né? Ele, especialmente, a equipe tentou por várias vezes secar ainda onde estavam, né? Tentando fazer essa checagem da quadra aí. 2011 que era patrocinador, a gente sabe que o Curitiba, às vezes, tem umas chuvas torrenciais que podem, né? Podem, com todas as diferentes contribuir para o pai. Então, vamos falar de solução. Ok, eu não votaria diferente. Então, sem mais delongas, fica a equipe denunciada absolvida do espaço que foi ocupado. Esse é o resultado do protocolo. Doutora Ellen, autos 233, também de sua relatoria. A doutora teria condições de fazer a leitura do relatório? Claro. Qual a palavra, por favor? Só um instantinho que eu estou abrindo aqui. Autos 233 de 2023, Campeonato Paranaense, categoria de base sub-15 masculino. Partida entre a AN Esportes Pôr do Sol Futsal versus Prefeitura de Telêmaco Borba, SMTR, da data de dia 6/8 de 2023, em Foz do Iguaçu. Recebida a denúncia pela Procuradoria, denunciando o atleta Pedro Henrique Costa, da equipe do Prefeitura de Telêmaco Borba, pois, segundo o relatório do árbitro, abre aspas, aos 10 minutos e 19 segundos de jogo, o árbitro auxiliar Ronald Germano Welter expulsou direto o atleta senhor Pedro Henrique da Costa, da equipe Prefeitura de Telêmaco Borba, por dar uma entrada em seu adversário fora da área, atingindo a altura da canela e impedindo uma clara oportunidade de gol. O mesmo saiu de quadra sem reclamações. Assim, o atleta praticou ato desleal durante a partida, impedindo em contrariedade às regras da disputa de jogo uma oportunidade clara de gol, sendo denunciado no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD. Segundo o relatório da arbitragem, relato que aos 19 segundos de jogo, o árbitro auxiliar Ronald Germano Welter expulsou direto o atleta Pedro Henrique da Costa, da equipe Prefeitura de Telêmaco Borba, por dar uma entrada em seu adversário fora da área, atingindo na altura da canela, impedindo uma clara oportunidade de gol. O mesmo saiu de quadra sem reclamações. Aos 15 minutos de jogo, expulsei o senhor Kael Anthony de Lima, atendente da equipe da Prefeitura de Telêmaco Borba, por discordar da marcação da arbitragem, recebendo o segundo cartão amarelo, sendo que já havia recebido cartão amarelo por levantar do banco, dar instruções à equipe sem autorização. Esse é o relatório do árbitro, recebida a documentação de praxe do tribunal, o mesmo não possui antecedentes, e esse é o relatório, presidente. Aqui temos provas, né?
Nós tínhamos o Rodrigo. Sem provas e sem documentos, apenas temos a defesa ativa, de pronto faço prova do doutor Ricardo. Boa noite novamente. A Procuradoria só reitera mesmo os termos da denúncia. Obrigado, doutor Ricardo. Doutor Rodrigo, boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Você escuta bem? Sim. Bem? Então, tá bom. Doutor, o senhor tem 10 minutos aí para fazer sua sustentação. Está com a palavra. Boa noite. Primeiramente, cumprimento a todos os presentes, presidente, excelências, nobres auditores, a douta Procuradoria, douta Secretaria. O atleta Pedro Henrique da Costa, ele foi denunciado no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, né, pela prática de ato desleal ou hostil durante a partida, impedindo de qualquer forma, em contrariedade às regras de disputa do jogo, uma oportunidade clara de gol, pontuação ou equivalente. Pois bem, necessário preliminarmente nós conceituarmos o que seria o ato desleal e o ato hostil. Para isso, vamos usar como base o livro Direito Desportivo, que foi organizado pelo ilustre doutrinador Domingos Salvo Zainag, da editora Mizuno, no qual ele colocou diversos artigos, entre eles o artigo cujo título é Uso progressivo da força, na jogada e na aplicação dos artigos 250, ato desleal ou hostil, 254, jogada violenta, e o 254A, agressão física, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O artigo ele foi escrito pelo jurista Manuel Francisco de Barros da Mota Peixoto de Jordânia. Dessa forma, nós podemos conceituar o ato desleal como aquele que viola e desrespeita os princípios e regras que norteiam a honra e a probidade. Ainda nas lições de Paulo Marcos Schmidt, livro Código Brasileiro de Justiça Desportiva comentado, o ato desleal, ele se exterioriza por meio de atitudes inesperadas e enganosas, que atentam contra o decurso normal do jogo e da boa-fé dos participantes. É o caso do pegar por trás, aquela falta fora da jogada e outras que surpreendem o adversário. Ainda, nós podemos caracterizar o ato hostil como aquele que apresenta uma atitude provocadora ou agressiva. É aquele desagradável, que demonstra má vontade, é ameaçador, antipático. Logo, nós iremos demonstrar que o ato praticado pelo atleta Pedro Henrique, ele não se enquadra nas descrições ora mencionadas. Conforme nós podemos observar na folha número 4 do processo, no relatório da partida, o atleta Pedro Henrique ele foi expulso de forma direta por dar uma entrada em seu adversário ou atingido na canela, impedindo uma clara oportunidade de gol. Consta ainda na súmula que o atleta saiu de quadra sem qualquer tipo de reclamação, ou seja, ele não causou nenhum problema que seja uma punição maior. É importante ainda observarmos que na própria súmula não consta nenhuma informação de que o atleta que sofreu a falta, de que ele precisou se retirar da partida, nem mesmo que ele precisou de ter um atendimento médico. Ou seja, diante disso, nós podemos concluir que foi uma falta de baixa gravidade. Analisando o caso, nós podemos concluir que há dois atos que nós devemos analisar. O primeiro ato é o ato da falta, a qual foi considerado um ato hostil, pois o atleta impediu uma oportunidade de gol. O atleta, então, ele cometeu uma falta que acabou impedindo um ataque promissor, sendo já advertido de pronto pelo árbitro. Então, ele recebeu o cartão vermelho, já foi expulso de quadra, né? E, então, assim, ele já foi devidamente punido pelas regras da modalidade. Frisa-se ainda que, no caso em tela, não há como enquadrar como um ato hostil, uma vez que não houve qualquer atitude provocadora ou agressiva, nem mesmo foi demonstrado uma má vontade ou intenção ameaçadora. Não consta também na súmula qualquer informação de que, no caso em comento, houve qualquer ação temerária praticada pelo atleta Pedro Henrique. Nesse prisma, também não podemos falar em ato desleal. A falta em questão não foi uma falta por trás ou uma falta fora da jogada. A falta em questão ela não gerou qualquer tipo de lesão no atleta adversário. Tampouco foi uma falta por trás. Ou seja, não causou nenhuma gravidade em abstrato, uma vez que o atleta que sofreu a falta, ele sequer deixou a partida.
E o segundo ato, que eu acho importante para a gente ressaltar aqui, é que o atleta saiu sem qualquer tipo de reclamação. Ele não reclamou com a arbitragem, nem mesmo com os atletas e a comissão técnica da equipe adversária, cumprindo, assim, o que manda a regra. Dessa forma, verifica-se que o atleta ele já foi punido, haja vista que ele cometeu uma falta e foi expulso, já sendo penalizado na própria partida e na subsequente, como na suspensão automática. Ainda assim, compulsando os autos, também não há qualquer outra evidência e ou registros de que o atleta ele atuou com dolo de lesionar, agredir ou praticar qualquer outro ato que possa ensejar e um agravante que possa majorar a sua pena. Então, acho importante também nós ressaltarmos que o atleta ele não possui antecedentes, é menor de 18 anos, fazendo jus assim às benesses do artigo 180, incisos 1 e 4 do CBJD, e também é importante destacar que o atleta faz jus às benesses do artigo 182, tendo sua pena reduzida pela metade quando a infração for cometida por atleta não profissional. Portanto, diante dos fatos elucidados, requer-se a absolvição do atleta da denúncia do artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, pois o atleta ele já foi punido pelas regras da modalidade, haja vista que ele foi expulso da partida e deverá cumprir a suspensão automática. Ou seja, a regra já é suficiente e eficaz. Ainda requer-se em pedido subsidiário a substituição da pena de suspensão pela pena de advertência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 250 do CBJD, por ser uma infração de pequena gravidade, haja vista que o ato praticado, a falta, ela não causou qualquer tipo de lesão no outro atleta, nem mesmo retirou da partida, nem mesmo foi uma falta temerária, ou seja, foi uma falta de baixa gravidade já devidamente punida. E caso esse ainda não seja o entendimento de vossas excelências, requer-se ainda a aplicação da pena mínima de uma partida, conforme previsto no artigo 250 do CBJD. Ok, obrigado. Doutora, apta, seu voto? Sim, presidente. Pode falar. Prezados, então, eu escutei atentamente a defesa do Dr. Rodrigo Medeiros e eu levantei alguns pontos aqui que vão explicar o motivo do meu voto. O atleta de categoria sub-15, nós entendemos aqui que vem a parte pedagógica desde o início da categoria, sub-11, sub-15, e aí vai para chegar até um futuro, para que não aconteçam coisas desfavoráveis ao desporto, conforme a gente tem visto hoje na nossa modalidade, levando em consideração que o atleta não precisou de atendimento médico, não houve paralisação da partida, não precisou entrar segurança nem nada para separar, não houve tumulto ou qualquer tipo de invasão que nós temos visto quando acontece alguma situação dessa. O atleta já cumpriu a automática, então, dessa forma, eu vou pelo artigo 250, parágrafo 2º, pela advertência, para ser um caráter pedagógico para o atleta, e também para que ele tenha uma reincidência aqui no nosso tribunal, para que, se houver alguma situação, que nós sejamos lembrados para que isso seja punido de uma forma mais severa. Esse é o voto, presidente. Ok. Doutor Aldo. É a honra que eu conheço. Doutor Carlos. Por favor. Também com ela, presidente. Só lembrando como se foi o voto. Desculpa, eu não entendi aqui, presidente. O voto é pela advertência, tá? O parágrafo 2º, advertência. Ok. Eu votaria diferente também, então fica o denunciado apenado pela pena de advertência. Prezados, passamos ao próximo da pauta. Autos 231, relatoria do doutor Álvaro. Vamos falar. Obrigado, excelentíssimo senhor presidente, mais demais colegas presentes. Excelentíssimo senhor doutor Ricardo, o movimento
a outra procuradoria, a doutora Evelyn, o doutor Rodrigo, fundativo aí, com mais presença, deixa eu só secretário. Campeonato Paranaense, o menino Prato 2023, Prefeitura de Maringá, Seleto, a FMM versus a FSU Moarama, dado local 5/8/2023. Procuradoria Esportiva, na pessoa do procurador Paulo Guilherme, a denuncia a senhora Poliana de Oliveira Siqueira, atleta da TD Prefeitura de Maringá, Seleto, a FSU, expulso de maneira direta, 33 minutos de 29 por com o relatório da partida, desferindo um pontapé contra o atleta adversário. Abre aspas. Aos 33 minutos e 29, expulsei a atleta camisa 25, Poliana de Oliveira Siqueira, registro X da equipe da Prefeitura de Maringá, Seleto, FMM. Após a bola sair para a lateral contra a equipe, desferiu um pontapé por trás na altura da panturrilha esquerda, atingindo a atleta Adriele Bock, camisa 19, registro X da equipe da FMM. Após esses passos, a atleta veio em direção a questionar a instrução de modo tranquilo. Dentro da conduta antiesportiva, praticada em código não sabe isso tipificar no artigo 250 do CBJP. A denúncia, vou pedir para ler aqui, vou pedir para poder ler o relatório da partida, que, além daquele dados ali, ele diz, após esses passos, a atleta veio em direção a questionar a instrução de modo tranquilo. Ao sair de quadra, questionando a expulsão, o técnico Norbert Rodrigues, registro X, disse algumas palavras não entendidas do equipe de arbitragem. A atleta expulsa deu um empurrão para o peito do técnico, causando um princípio de tumulto, sendo contida pelas atletas de sua própria equipe que levou para o vestiário. Esses fatos só foram descritos na súmula, não eram anunciados. Só apenas para não ter aqui, a denúncia foi recebida de 17 de agosto, tempestivo. O processo também é tempestivo, não há nenhum vício aparente, não há antecedentes, é relatório sobre isso. Sem provas não produzidas, então pós-quadro ao público procurador. Bastante som do corpo. Desculpa, não estava Olá? Agora com som. Agora, beleza. Boa noite. A intenção mesmo da Procuradoria seria mesmo reiterar esse segundo trecho que o doutor Álvaro destacou aí, com relação à saída, né, da atleta de campo ainda, de quadra ainda, e ainda desferindo no empurrão, né, que a gente não sabe também o que foi falado pelo técnico da outra equipe. Mas seria mesmo apenas relatar isso, para que seja considerado também no voto aí de vossas excelências aí. Ok, obrigado. Doutor, vamos lá. Certo. Vamos lá. Então, o meu voto aqui no estou usando a produção de velocidade da súmula, tá? Mas eu estou sustentando aqui o artigo utilizado pelo processo dele, eu estou reclassificando para agressão 254A. Em parágrafo 1. Por quê? Porque eu coloquei assim, argumentando ainda que houvesse apenas a tentativa de agressão, na forma do artigo 157 do segundo parágrafo do Código do Brasil, punir-se-ia da mesma forma. Então, eu admito que é tentativa, né? Nesse caso. E eu coloco aqui ainda. Cabe destacar que, diferentemente do telado contido no o artigo 254A, os incisos parágrafo primeiro e segundo, nesse caso, difere-se em sua desdúvida do artigo 250, pois nos deparamos com praticar a agressão física durante a partida para o oponente, ao invés de praticar atos tipo ou uma jogada violenta. Porquanto temos como resultado violência física livre e consciente, visto que temos o elemento humano consciente de suas mentalidades, que para concretizar o tipo se utiliza da sua força humana bruta para o resultado desejado, que é praticar a agressão, seja na forma tentada ou na forma consumada. E, de forma breve, que por essas razões, diante da gravidade do fato que eu considero da série prata, caráter pedagógico, ainda que ela não tenha nenhum antecedente, e levando-se em conta a nossa nova interpretação do artigo 2 lá, né, da aplicação dele, eu estou aplicando, o mínimo seria 4, então eu estou usando o procedimento para aplicar apenas de 2 partidas em concreto para a atleta inicial. Não posso. Doutora Evelyn.
Acompanhe o relatório, presidente. Doutor Carlos. Gente, eu não vou acompanhar tudo. Doutor William. Quando é presidente do partido do Estado do Bom. Vou declarar o voto do relator. Então, fica a denunciada, a Santa e os partidos do Estado. Esse é o resultado dos 3 juntos. Com desclassificação. Desclassifica, perdão. Desclassifica no 254A com a penalidade de 2 partidas em concreto. Esse é o resultado que ele propõe. Obrigado, Ricardo. Bom, passando a sequência, autos 232, e auto do doutor Carlos. Vamos falar. Obrigado, senhor presidente. Autos 232, 23. Denúncia da Procuradoria em face do senhor Jonathan Marcelo da Rosa, técnico da equipe ADF do Transição Judicial, foi expulso de forma direta aos 31 minutos e 8 segundos, de acordo com o relatório da partida, que ele reclamava desrespeitosamente da responsabilidade. Diante dessa conduta antidesportiva praticada, ocorre denunciado está no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CDJP. Para elucidar melhor, vou ler aqui o relatório do ato. Aos 32 minutos e 28 segundos de João Fábio, auxiliar senhor Juliano José Andrade, título técnico de ABF pelo Transinho Futsal, senhor Jonathan Marcelo da Rosa, por reclamar assinposamente após sofrer um gol através de uma cobrança de penalidade, dizendo as seguintes palavras, grossas: por que não marquei o pênalti lá? Ladrão, você é ladrão, Percassis. Após a expulsão, enquanto se dirigia ao vestiário, se dirigiu a mim e falou as seguintes palavras, grossas: sempre você, Getúlio, é marcação com nós, ladrão, Percassis. Logo em seguida saiu da quadra normalmente. Aos 34 minutos e 22 segundos de jogo, o árbitro conciliação Juliano expulsou o jogador de camisa 9, seu chefe, Soborno de Oliveira, da equipe do Acel, Chopinzinho Futsal, por ter cometido uma falta na disputa de bola, atingindo o adversário na altura do tornozelo, não necessitando de atendimento. A referida falta era para ser de cartão amarelo. O jogador faltoso já havia recebido cartão amarelo aos 10 minutos por atingir um chute por trás do adversário. Após a expulsão, retirou-se normalmente da quadra. Após a final da partida, expulsei o jogador de camisa 90, senhor André Felipe Paianos Smack, da equipe ADF Beltranzinho Futsal, que se dirigiu a mim no meio da quadra e proferiu as seguintes palavras: você é muito ruim, seu ladrão. Após a expulsão, saiu de quadra normalmente. Apesar de estar por uma posição, a denúncia também vem em face do atleta André Felipe Paganes Marques, também pelo artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CDJP. A denúncia tem vestígio, o documento normalmente, citação de praxe, a relatório. Ok. Sem provas, sem defesa, passa a palavra. Tem um vídeo do técnico do... Ah, no vídeo? Isso lá. Vejam? Isso. Boa noite, tudo bem? Eu sou o candidato do Céu, sou treinador da ABF de Beltrão. Estou passando para dar meu depoimento da partida da ABF que ocorreu entre as Beltrão no mês passado, onde eu fui expulso pelo árbitro Getúlio. Temos os vídeos, né, que comprovam a expulsão. Eu reclamei sim da não marcação do pênalti, logo após
sido marcado um pênalti para a equipe de Chopinzinho, foi expulso, isso aí normalmente, conversei com ele, falei que da outra vez ele havia feito isso, no relatório ele colocou que chamei de ladrão e outras coisas mais. O fato que esse árbitro, a gente já mudou para a federação e para os coordenadores de arbitragem que ele não passe mais o nosso jogo, porque uma questão já pessoal aqui em Francisco Beltrão, a gente pediu para ele não apitar faz mais de 3 anos de jogos na nossa equipe, e essa partida foi a volta dele para a nossa equipe, e infelizmente ele mais uma vez. Claro que nada justifica, mas a palavra ladrão não saiu da minha boca. A gente tem os vídeos, né? Se pegar um especialista, se você ouvir, né, no ginásio tinham poucas pessoas na transmissão, em nenhum momento eu chamei ele de ladrão, mas sim questionei a não marcação do pênalti. Então, essa é uma questão pessoal com esse árbitro. A gente vai formalizar novamente o pedido para a federação, que ele não apite nem os jogos da nossa categoria de base, nem do adulto, como já havíamos falado, de 2 a 3 anos esse árbitro não apitasse mais. Então, seria essa a minha justificativa. Ok. Doutor Ricardo, vamos falar. Bom, não tem prova de vídeo, né? Prova de vídeo não sei se foi exibida. As provas de vídeo Ok. Então, considerando que não tem, né, a prova de vídeo, em tese, a alegação do técnico, né, da equipe, né, o seu Jonathan, então não tem provas, né, que eu digo que sejam condizentes com o que ele falou aí. Com relação ao atleta André Felipe, é aquela história, a agressão não deve ser muito aliviada a pena dele, porque daí assim já começa a reiterar inúmeras vezes, é uma vez, é outra, e quando vê, não é punido nunca. O seu Jonathan estava vendo aqui, ele tem reincidência, mas passa de 1 ano, né? Então não vem ao caso agora. Apenas isso, então, excelências. Ok, obrigado, doutor. Doutor Ricardo, tá? Lição boa. Sempre. Vou dispensar novamente o relatório. Isso traz basicamente o que está na denúncia e no relatório do ato. Então, eu passo direto para o voto em si. No caso entre isso, não obstante o relato seja de reclamação assintosa, o que, em tese, por si só não seria a negociação, em verdade, o que se depende do relatório que a toda evidência tem previsão de veracidade, é que a reclamação foi desrespeitosa. Chamar os árbitros de ladrões, a meu ver, ultrapassa os limites de um possível descontentamento com a marcação de faltas pela arbitragem, sendo verdadeiramente um desrespeito nos exatos termos do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, CBJP. Não bastasse isso, verificar a atitude constituída, inclusive, mau exemplo para os atletas da equipe aberta do Transinho. Tanto que, ao final da partida, o atleta Felipe, na verdade é André Felipe, após a partida, insultou a arbitragem com as mesmas palavras, sendo também insultado. Importante mencionar que, não obstante o relato do denunciado, feito por meio de vídeo encaminhado a essa sessão de julgamento, é possível verificar do vídeo da partida que, no mesmo lance, o denunciado já havia levado o cartão amarelo por reclamar assintosamente da marcação da penalidade. Indiscutivelmente ocorreu. Eu tive, depois de ver o vídeo, a preocupação de ver o vídeo da partida. Tá? E por isso que eu estou trazendo isso no meu voto. Não satisfeito de já ter levado o cartão amarelo pela marcação do pênalti, após o gol da equipe adversária, levou o vermelho direto. Ressalto que, analisando as imagens do jogo, não é possível ouvir ou ver o que o denunciado diz aos árbitros. Quando da expulsão, não há captação de imagem ou áudio desse momento. E quando o denunciado está saindo e se volta ao árbitro principal, não é possível ouvir as palavras proferidas. Tampouco uma leitura labial, eis que a câmera opera de costas e com a cabeça virada lateralmente. Desse modo, como dito, o denunciado havia levado o cartão amarelo pela marcação do pênalti.
e logo após o gol, tomou o cartão vermelho direto. Assim, ainda que as informações prestadas pelo Tribunal de Arbitragem gozem de presunção regulativa da cidade, não havendo outras provas para infirmar tal presunção, é mais crível, nesse caso, a versão do árbitro do que a do próprio denunciado. Destaque-se por oportuno que, embora o denunciado tenha o registro de várias situações semelhantes ao do presente caso, todas ocorreram há mais de 12 meses contados do cumprimento da pena imposta, de modo que não se pode ser considerados tais registros como antecedentes. Assim, considerando que o técnico deve servir de exemplo para os atletas de sua equipe, podem condenar o denunciado em 2 partidas de suspensão. Com relação ao atleta André Felipe Palhano, por brevidade, suscita a mesma fundamentação aplicada ao denunciado, ressaltando aqui que se trata de atleta e que certamente seguiu o exemplo do técnico que foi expulso pelo mesmo motivo, chamar o árbitro de atleta. Importante pontuar que durante a partida já é totalmente desarrazoado desrespeitar o árbitro. E após o término da partida, no meu sentido, tal atitude é ainda mais desmedida. Razão pela qual entendo que o atleta deve ser punido também com 2 partidas de suspensão. Como voto, senhor presidente? Doutor, Pelo qual? Eu 2,50. todos. Conforme o demandamento. Esse negócio do ladrão, ele poderia até ter uma doença para quem quiser. Fiquei pensando aqui, defender a honra, né? Mas o árbitro não relatou isso, né? Se sente ofendido, não quer dizer isso também. Tá? Então, por isso até nem pensei nisso, sabe? Não para a gente classificar, mas da forma não para polícia. Porque, de qualquer forma, não. Você reclamar da decisão do Conselho, para mim, se alguém não se sente ofendido com a honra, como se chama de ladrão, só tem um que chama de ladrão, não tem a honra. Ele subiu a rank. Vamos eu acompanho. Eu não lembro bem. Ok. Doutora Hélio. Eu acompanho. Doutor, Eu acompanho. eu também acompanho, fazendo acompanho o voto do relator conforme posto. Então, o primeiro denunciado penado em 2 partidas e o segundo em 2 partidas. Faltam 2, Passamos ao próximo. Atual. 2, 3, 4, né? 2, 3, 4, doutor William, tenha a vontade de nos relatar. Então, vamos lá, presidente. Autos 234, 2023. A partida realizada no dia 5 de 8 de 2023. Jogo entre o Guará Futsal e o Acal Futsal. A procuradoria do Distrito Esportivo oferece participação do senhor Felipe Santos Silva, da equipe Acal Futsal. Devido à variabilidade, constata-se a seguinte ocorrência relacionada a este relato do ato número 2, o senhor de Carvalho expulsou aos 19 minutos o senhor Felipe Santos Silva, da equipe Acal Futsal, por na disputa da bola somente seu adversário com o pé direito no fundo do peito. O atleta expulso saiu sem goleiro, o atleta atingido no final do jogo. Nesse sentido, incorre denunciado pelo artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJP. Aí vem a denúncia por parte do Guará Futsal. Quanto ao objetivo da atualidade, foi identificado ser a seguinte ocorrência relacionada ao direito denunciado. Também relata que o vestiário da arbitragem não possui chuveiro e a internet via Wi-Fi disponibilizada para o jogo oscilava o tempo todo, atrapalhando o trabalho do advogado. Este é o relato. Nesse sentido, vem a equipe denunciada por infração ao artigo 193, tá? No artigo 38 do regulamento geral de competições de respeito à questão
internet e tudo mais, né? Aí, novamente, desculpa, eu tive a ausência de chuveiro para evitar, tá? Aí, novamente, quando se passa um barato de sal, agora eu vi um 3 também, em relação à internet, né, no caso, já que não tinha, ainda a gente tinha contento do locador, a gente pudesse exercer essa atividade. Desde também, Rosa Testemunha, foi indicado o senhor Luciano de Carvalho, acho que auxiliar. A gente se encontra, né? Não, ele está com os outros. O Luciano não conseguiu estar presente porque ele está ficando muito. Olha, tá. Ah, não, é segundo. Tem que ter um barato. A relatória da partida, presidente. Relatório número 2, senhor Luciano de Carvalho, expulsou 19 minutos do senhor Felipe Santos Silva. Registro tal da equipe Cacau Futsal, por na disputa de bolas, ficar somente seu adversário com o pé direito na ponta do peito. O atleta expulso saiu sem problemas e o atleta atingido continuou no jogo. Também relata que o vestiário da arbitragem não possui chuveiro e que a internet via Wi-Fi disponibilizada para o jogo estava o tempo todo, atrapalhando o trabalho do lutador. Esse é o relato. Denúncia recebida no dia 22/8, por conta da investiva. A cálculo, o denunciado, senhor Felipe Santos Silva, não possui antecedentes. A equipe do Guará Futsal possui antecedentes, pelo 193, até mencionado aqui na denúncia que já havia condenação contra a equipe denunciada por ausência de Wi-Fi em perfeitas condições. Esse é o relatório, presidente. Senhor Jean, nos escuta? Está sem som. Boa noite, na escuta. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo. Não tão bem, né? Mais uma vez indiciado, mas vamos lá. Mais uma vez a gente foi indiciado, né? Com essas situações do chuveiro e da internet, né? A gente teve 9 jogos em casa, né? Nosso primeiro ano na competição. Então, assim, tem árbitros e árbitros, né? Os outros 7 jogos, ninguém comentou nada. Nos outros 7 jogos, a internet também pegou bem, né? Um problema técnico que não tem como a gente ver no dia ou chamar alguma assistência, né? Até no último indício que a gente levou uma multa. Desculpa, minha filha tomou injeção hoje, tá chatinha. No último jogo, na última audiência eu também tomei a multa pela questão do chuveiro, pela questão da internet, que estava ruim no dia, mas é um negócio que a gente não consegue controlar, e por causa da trave que estava fixa, né? Mas também, de 9 jogos que a gente teve, 8, a trave não estava fixa, né? Então, pode ser sido que o árbitro deve ter falado com alguém lá que não soube falar, que saía a fixação da trave, mas a gente acabou levando essa multa, e agora novamente indiciado pela questão do chuveiro e da internet. E como eu disse, né, se puder aliviar a pena, eu falo, a gente já, nosso primeiro ano, né, a gente teve um orçamento aí por mês de 1.500, esse mês foi o último, né, ainda ficou algumas continhas que ficou responsável pela minha parte, né, a parte da minha família, né, que me ajudou aí a custear arbitragem, a custear viagens, alimentação, né? Então, foi o nosso primeiro ano, né? Estamos lutando para que ano que vem a gente possa ter recursos mais fortes, tanto municipal como federal.
E hoje a gente já não tem mais orçamento, né? Até as próximas dívidas, né? A gente já está vendo para pagar essa multa de 300, é um dinheiro que vai sair do meu bolso, do bolso da minha família. Enfim, como eu disse também, né? Às vezes vai de cada árbitro, né? Uns notaram que não tinha chuveiro, outros notaram, mas esses 2 jogos aí, os 2 árbitros acabaram notando e estamos aí mais uma vez, né? Espero que a pena possa ser fraquinha. Isso. Obrigado, senhor Jean. Doutor Luiz, perguntas? Não, presidente. Doutor, deixa eu... Doutor, você quer fazer uma pergunta? Não. Não? Eu quero perguntar. Senhor Jean, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu só tenho uma dúvida aqui. Em relação ali à internet e tudo mais. Foi utilizado um notebook, um computador que era do árbitro, sabe dizer, do computador? Ou a equipe que ofereceu o notebook lá? O notebook é a gente que ofereceu. Então, tá bom. Não tem ponto fixo da internet lá na quadra, é só via Wi-Fi? Tem dentro da secretaria, né? Dentro da secretaria, daí tem um ponto que fica do outro lado da quadra, que é do pessoal da transmissão, e daí pega o Wi-Fi direto no notebook, né? Esse outro lado ali, ele é ponto fixo da internet? Não é ponto fixo. O pessoal coloca quando o pessoal vai transmitir os jogos. Entendi. Não, então tá bom. Obrigado, senhor Jean. De nada. Doutores, está aberto? Perguntas? Doutor Ricardo? Não, sem perguntas, excelências. Ok. Bom, obrigado, senhor Jean, também não tem perguntas. Agradeço. E pronto, então, sem mais palavras a conduzir, passo a palavra ao grupo governador, doutor Ricardo. Boa noite, então, a todos. Boa noite, senhor Jean. Boa noite. É complicado até a situação, porque, que nem o senhor falou mesmo, o orçamento às vezes é curto, né? Tem essa situação, mas a gente entende que para entrar na competição existe o regulamento, e para ser... acredito que o senhor tenha o conhecimento antes, né, do regulamento inteiro antes de entrar na competição. Independente se foi 2, 3 árbitros, 4, assim, a situação é complicada, porque constando o regulamento, isso tem que ser cumprido e a gente tem que fazer com que todos, na verdade, cumpram o regulamento, né? Então, eu digo assim, já é a terceira vez, eu acho, segunda ou terceira vez já que ocorre, e mesmo assim ainda o clube não toma providências, eu digo assim, então só me resta mesmo também reiterar a denúncia da Procuradoria com relação a esse fato. É porque, assim, não tinha como a gente colocar um chuveiro, porque o ginásio não é, tipo assim, não é a gente que comanda o ginásio. Por mim, se eu pudesse, eu colocaria arquibancada, colocaria chuveiro, portas novas, mas como a gente não tem essa autoridade ainda, estamos lutando para ter, né, tanto que até vamos virar utilidade pública nos próximos dias, então a gente daí pode ter um aval para daí no próximo ano já, né, trocar um chuveiro, colocar um chuveiro para arbitragem, deixar o ginásio de acordo com o que a situação exige, né? Senhor Jean, estou dizendo a palavra agora é da Procuradoria. Desculpa. Não, é apenas isso, apenas essa colocação com relação à EPD, a Guará Futsal. Doutor William, como vota? Senhor presidente, estamos em relação ao primeiro denunciado, o senhor Felipe Santos Silva. Tá? Que é um consulado o relatório da partida que, no lance de disputa de bola, ele acertou o jogador da equipe com um chute na altura do peito. Então, aqui, com todo respeito, não, sério, eu estava vendo aqui os antecedentes, tem um antecedente da construção de Minério. Assim, então, o antecedente aqui
Eu vi da África, em cada um site da federação, é R$100 por cada um, R$300. Eu não tinha condenado nenhum. A gente quer advertência, não condenar nenhum. Não, eu estava fazendo umas contas na cabeça, né? Não, mas aqui, ó, aqui na ata, eu baixei agora, a download, monta de 100. Não antecedente, é consumir. Não, beleza. Mas era importante para a fundamentação do voto. Exatamente. Eu acho que eu usaram mais R$100, esse foi fácil. Usaram mais. Isso mesmo. Só para aqui, tá? Que a gente teve o doutor Álvaro fez uma observação aqui que a coordenação desse artigo sofreu no dia 12/9 foi R$100 por inflação, né? Havia dito que era R$20. Mas tem bastante diferença aí do valor de R$700, né? Então, só essa ponderação, tá? Porque isso influencia diretamente nas nossas formas de apelamento, né? E incidência e tudo mais. Então, só voltando aqui, obrigado pela observação da Budurava, faz uma diferença aqui no modo. Então, voltando ao senhor Felipe Santos Silva aqui, a conduta aqui é bem... Qualquer dano de defesa não se importou aqui em dar um depoimento de postão, por isso o presidente está esperando aqui. Falta denunciado, e considerando que o atleta também não tem reincidência, nada mais aqui, eu também no relatório da partida aqui, disse que foi na disputa da bola, o lance de virar, então vamos pela advertência. Pode dar continuidade. Já em relação à equipe do Guará, sala, infelizmente, né, a gente não tem muito como fugir, a equipe reincidente específica, e nesse caso aqui, senhor Jean, só para apoiar, é só sobre a internet, sobre o chuveiro, tá? Que estava na trave e não veio denunciado, né? Só em grande artigo, tá? Duas inflações. Então, considerando ali que foi R$100 por inflação no dia 12/9, presidente, eu voto por aumentar a pena nesse momento em 20%, tá? Então, eu voto em R$120 por inflação, totalizando R$240. Em concreto. Então, aqui com 82. Já em concreto, presidente, fosse 240 por artigo. Já com a aplicação do essa novo entendimento nosso de com gravidade, tem que ter gravidade, esse grupo de gravidade para não poder aplicar. Também, considerando série bronze também, presidente. E o artigo do 2 já com 120 em concreto. Tem algum de concreto. Seria 240, já pode ter que ser o meio. 240 dos dois. 120 para cada. Eu queria só ficar no eu comecei e ia buscar 240 para cada. Eu estava com 2 para 2 incidentes. 240 para Presidente, eu vou acompanhar e vou avançar bastante. O fato do ginásio não ser de competência, a administração do ginásio não ser de competência, é como o doutor Ricardo manifestou. Ele se inscreveu, assinou o regulamento do campeonato e instalar no chuveiro seria um melhoramento do Estado. Não tem quem pudesse reclamar de alguém melhorar alguma coisa que se discute. Então, eu vejo que não se preocupar depois de já ter sido apenado com isso, passa a ser uma situação até, de certa forma, grave. Então, eu acompanho integralmente o voto. um jogo tem não pode. Esperamos isso. Aqui não é nada, Mas um dia. Esses jogos, tem outro apelamento desse, ou no mesmo dia. Não, dá bom, não. Não, esse foi 8/7. Esse dia foi dia 5/8.
Não, isso foi tudo certo, não é o mesmo tipo. Não? Bom, então, considerações aí, eu só falo até... Mas o que você vê que não é um problema, uma situação bem, né? Eu acho que é um complicado, mas enfim. Sem mais dúvidas, aliás, doutora Ellen, me perdoe. O relator, presidente, sem problemas. Eu também, eu voto do relator ali, então fica o senhor Felipe advertido e a equipe denunciada, agora a futsal, R$120 em concreto por cada artigo denunciado. Esse é o resultado do plano. Senhor Jean, está descansado. Infelizmente, não temos que conseguir fora de pé. Valeu, obrigado. Coração, eu que agradece. Pois vamos continuar dentro. Na pauta. Eu me preocupei ali, porque se fosse um jogo no mesmo dia, né? Aí mudar um pouco a questão, a situação deles. Mas vamos lá. Autos 236, entra o doutor Carlos. Vamos lá. Vamos lá. Denúncia da Procuradoria, no face da EPD Santa Mariana Futsal. Relatando o seguinte: enquanto a entidade de prática esportiva mandante deixou de dar cumprimento como lhe era devido o regulamento específico da competição, uma vez que não providenciou a presença de uma ambulância em dissonância com o artigo 11, em especial ponto 11.5 do regulamento específico da competição. Senão, conforme se pode verificar no relatório do ar, elaborado pelo árbitro do certame. Abraços. O jogo iniciou com 20 minutos de atraso, pois estávamos aguardando a chegada da ambulância. A equipe médica que estava atendendo uma ocorrência no município. Em decorrência, exigentes que a entidade esportiva denunciada está incluso no artigo 191, inciso 3 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, pelo que requer seja condenado ao pagamento da multa. A denúncia tempestiva, senhor presidente. Os documentos que normalmente acompanham a denúncia, o relatório. Aí, nesse processo não temos defesa, não temos provas. Passo a palavra ao doutor procurador. Doutor Ricardo, por favor. É só reiterar também a denúncia para que seja procedente. Apenas isso. Ok, doutor Carlos. Vamos lá. Senhor presidente, com todo respeito à Procuradoria, ao Ricardo, nesse caso, eu penso que a denúncia foi totalmente improcedente, e ouso dizer que sequer deveria ter sido oferecido denúncia, trazendo esse fato ao TJD. Eu explico, senhor presidente. Como eu havia manifestado, a denúncia está fundamentada no artigo 191, inciso 3, né? Que basicamente descumpriu o regulamento geral da competição. Porém, com base nisso, na verdade, segundo a Procuradoria, a EPD teria deixado de providenciar obrigatoriamente uma ambulância somente equipada no centro de artigo 11.5 do regulamento geral da competição. Atento à leitura do relatório do árbitro, é possível concluir que a EPD providenciou a ambulância. Contudo, por um motivo de força maior, no início do jogo, conforme relatado pelo árbitro, estava em atendimento. Né? Só por esse motivo, se o caso não conceder a denúncia, pois é evidente caso fortuito de força maior. Além de não restar comprovado que a EPD não tenha providenciado a ambulância. De qualquer forma, senhor presidente, e aí o fundamento não volta, com base nisso, eu apenas fiz esse esclarecimento para dizer que seria improcedente, mas eu nem tinha conhecido a denúncia pelo seguinte fundamento. Atento à leitura do item 11.9 do Regulamento Geral da Competição, quando o atraso for passar 15 minutos e não estiver no ginásio, por exemplo, uma ambulância, né, a situação irá para o relatório, porém, na primeira situação, a equipe deverá ser admitida administrativamente pela Federação Paranaense. Vejamos que expõe o item 11.9 do regulamento.
quando ultrapassar a tolerância de 15 minutos e não estiver no ginásio, no policiamento, ou segurança privada, ou a presença de ambulância, irá para o relatório, onde, na primeira situação, a equipe será admitida administrativamente pela Federação Paranaense, sem imposição de multa, sendo que a equipe precisará justificar tal utilização. E, em caso de reincidência, será levado ao conhecimento do tribunal para tomar as devidas providências. Ou seja, daí eu continuo. Os pode perceber somente em caso de reincidência que o fato será levado ao conhecimento do tribunal para as devidas providências, o que não parece ser o caso dos ressaltos. Ressalto que não há qualquer informação da federação no sentido de que tenha advertido a repetência do assunto. Portanto, antes de oferecer a denúncia, competia a Procuradoria, observando o próprio regulamento da repetição, solicitar informações à federação. E, se houvesse advertência, oferecer denúncia. No outro dia, eu informo que a federação, informando a federação que a IPD não tinha qualquer advertência administrativa, caberia à Procuradoria tão somente oferecer à federação e solicitar o cumprimento do regulamento, promovendo a advertência a que se refere o item 11.9 do regulamento da competição. Sendo assim, eu não reconheço a denúncia. Não conhece a denúncia. Oi? Mas não tem denúncia. Como não conheço a denúncia, competindo a Procuradoria, se assim entender, né, oficiar a federação para o cumprimento do regulamento, promovendo a advertência da IPD. Até para que fique registrado aqui e, se houver uma reincidência, daí sim, a gente poder atuar no caso específico. Doutoral. Eu tenho a honra de acompanhar, eu gosto muito de imposto, e eu só tenho ações para ser muito junto para publicar, porque eu acho que esse importa muito de imposto, para até futuras situações dessas. Porque uma vez a gente descobriu da mesma forma, só que não teve laboratório de acordo, não acordo da boa, e agora a gente tem muito interessante, para uma abertura do precedente, para que a gente não conheça as outras denúncias que acontecem. Já, na minha opinião, já tinha algum precedente. A gente conhece, e na minha opinião, a gente nem precisa de taxa. Entendeu? Não conhece nem recebe. Na minha opinião. Não conhece. Quem pode não receber é o presidente. A gente tem que providenciar isso para ter recebido. Não conhecimento da denúncia, lá no início. Mas aí será que a federação é esperada? Já que a gente tem que fazer com o regulamento, mesmo não feito da denúncia, determinar que seja oficiado para a federação, para que o regulamento e a votação necessária. Então, aí nós temos que conhecer da denúncia. Não conhece. Imagina tudo que foi relatado por vocês, que compete a federação fazer essa anotação, que não compete a federação. Isso tem que ser um ato da federação único, não precisa nem fazer. Ela tem que competir. Por exemplo, veio relatado sobre isso. Ela mesma poderia cumprir isso aí, mas o regulamento tem que ser cumprido por todos, independente se a Procuradoria provoca. Poderia não, deveria ser. Então, deveria ser cumprido por todos. Eu falo, deveria ser cumprido por todos, porque a Procuradoria, mesmo que passe pela Procuradoria, a federação não deixa isso, porque é regulamento. Assim como nós, quando cumprimos isso, sim, regulamento. Então, assim, eu estou sugerindo, ao invés do processo voltar a Procuradoria determinar, a gente mesmo determinar que seja oficial, e nem quando a gente fez com aquele Conemerone de 14, sabe? Porque é um cumprimento ali do CBJD, tem que ser cumprido, ficar anotado, e está no CBJD e, necessariamente, a gente não pedia para a Procuradoria fazer isso. A gente conseguiu mesmo. Eu concordo. É só uma sugestão, né? Uma mãozinha para oficiar. Não precisa nem oficiar, né? Determinando que a própria federação. Eu vou colocar essa parte também no campo. Doutora Hélio, acompanhe a próxima seleção. Acompanhe integralmente, né? Essa observação e vai ser determinado
para que seja determinada a titulação, para que seja É possível cumprir o regulamento com as anotações necessárias. É geral, né? É geral. 11.9. 11.9. Doutora Elis, como voto? Eu acompanho o doutor Carlos com essas observações feitas. Doutor William. Eu também votei diferente, o voto ficou muito bem posto, e então fica a denúncia. É 236, né? Isso. Porque aquela hora está confusão dos números também. Mas, enfim, não conhece da denúncia, com as ressalvas serão feitas no voto para que a federação cumpra o disposto no regulamento geral. Onde temos com isso, últimos. Silêncio. Só uma questão, então a federação vai ser oficiada, é isso? Oficiada. Pode ser. Pode ser. Primeira comissão. Fazer um ofício direto pela primeira comissão, aliás, para que tome, para que cumpra o regulamento especial ao 11.9. Ok. Ok? Vai ser publicado o voto, doutor. Ok. Tá bom? É para criar um precedente aí. Exato. Se puder, então, fazer a lavratura do acórdão. Isso. Está pronto, na realidade. Tá ok, então. Obrigado. Tá bom? Doutores, com isso, entrando no último processo da pauta, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão de hoje. Forte abraço, até a próxima. Boa noite, Ricardo.